Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai vosso Espírito, tudo será criado, renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação por Cristo nosso Senhor. Amém. Espírito Santo, ensinai-me o que devo pensar, o que devo dizer e o que devo calar, o que devo escrever e o que devo fazer, como devo agir para obter o meu bem e o bem de todos, o cumprimento da minha missão e a recompensa eterna. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Sede da sabedoria, rogai por nós. Nós estamos falando, então, sobre o pecado, é um assunto muito sério, muito importante. Tem uma coisa que o catecismo não fala, mas que é bom a gente falar, porque há muita dúvida entre as pessoas com relação àquilo que nós podemos chamar de pecado objetivo e pecado subjetivo. Vou explicar isso direitinho, porque há muitas pessoas que acham que pecam quando não pecam e acham que não pecam quando pecam. Então, pecado objetivo. Objetivamente, aquilo é pecado. Subjetivamente, na ignorância inculpável, a pessoa acha que não é pecado. Que não depende da pessoa achar ou não achar. É pecado. Agora, às vezes, a pessoa acha que não é pecado por falta de um conhecimento da religião, por falta de um estudo da religião. Então, nós chamamos que é ignorância culpável. Mas, às vezes, há uma ignorância que não dá para a pessoa sair dela naquele momento. Então, é inculpável. Então, eu vou dar exemplos para a coisa ficar bem clara, porque só termos assim, às vezes, até confunde a cabeça da pessoa. Vamos pegar, por exemplo, faltar missa. Faltar missa dia de semana não é pecado. Por quê? Porque não há uma lei que mande participar da missa de semana. A lei é participar das missas aos domingos e dia santo de guarda. Aí é pecado. Pecado grave. Faltar missa de domingo é pecado grave. Não é pecado venial, não. Se a pessoa pode ir. A pessoa satisfaz indo sábado na parte da tarde também. Vale pelo domingo. Mas o que eu quero falar mais não é bem isso. Se a pessoa acha que é pecado, quando na verdade não é pecado, eu pergunto, ela comete pecado ou não? Vamos dar um exemplo bem concreto para a coisa ficar bem clarinha. Dia de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil. É uma solenidade, nós chamamos na forma extraordinária de festa de primeira classe. E na forma nova, chama de solenidade. É obrigatório ou não a gente participar da missa no dia de Nossa Senhora Aparecida? Suponhamos que alguém ache que é obrigatório. Se ela
acha que é dia santo de guarda, mas ela fala assim, eu não vou à missa, apesar de ser obrigatório, eu não vou. Então, preste bem atenção. Objetivamente não é pecado, porque não existe um mandamento, não é dia santo de guarda. Nem que seja padroeiro do Brasil, para ser dia santo precisa ser para o mundo inteiro. Mas muita gente acha que tinha que ir, senão cometeria pecado grave. Eu pergunto, depois a pessoa pergunta assim para o padre, padre, eu faltei missa dia de Nossa Senhora Aparecida. Então, eu cometi esse pecado grave. O padre disse, não é pecado grave, porque não é um mandamento, não é obrigatória a missa, a assistência à missa. A pessoa fala assim, graças a Deus que eu não pequei. Pecou sim. Subjetivamente, ela pecou. É um pecado subjetivo. Que ela violou um mandamento na cabeça dela, achando que estava ofendendo a Deus. Ofendeu a Deus. Então, mesmo que não tenha objetivamente sido um pecado, subjetivamente foi um pecado. A intenção dela era violar o mandamento de Deus. O contrário também acontece. Suponhamos que a pessoa esteja num determinado lugar e onde tem 2 missas. Então, a missa 7h da manhã, teve 7h da noite. Mas no determinado domingo, não vai ter 7h da noite, ela não sabe. Ela falou assim, vou deixar para a missa às 7h da noite. Só que não vai ter. Ela não participou da missa às 7h da manhã. Depois ela soube que não ia ter a missa às 7h da noite. Aí já é tarde demais. Objetivamente, ela pecou. Mas esse pecado não vai ser imputado a ela, porque subjetivamente ela não pecou porque ela tinha certeza que ia ter uma missa às 7h da noite, que sempre tinha, por um motivo especial, foi cancelar aquela missa. O padre viajou, não sei o quê, e ela não soube disso. E não tinha como ela sair daquela ignorância. Se ela tivesse dúvida, ela teria que perguntar. Isso porque a pessoa não sabe de horário, mas suponhamos que a pessoa em um dia determinado acorda meio assim, fora da órbita. Tem dia que a gente acorda assim, achando que é segunda-feira, achando que é quinta-feira, achando que é feriado, achando que não é. Então ela acorda num domingo e só tem uma missa de manhã, por exemplo. E para ela é um sábado. Enfim, eu tinha certeza que é um sábado. Sabe por quê? Porque teve umas comemorações lá e deu a impressão que era uma sexta-feira, tal, né? Bom, aí ela pensa ela pensa que é sábado ou domingo. Resultado, ela não vai à missa. Depois que passa o horário da missa, meu Deus, hoje é domingo. Se ela tivesse consciência que fosse domingo, ela não faltaria. Portanto, não pecou, porque não houve negligência da parte dela. Quando a negligência e a pessoa esclarecer, ter o devido esclarecimento, aí a pessoa, acho que não tem missa, acho que tem missa. Aí não vale isso não, tem que dar certeza, tem que sair da dúvida. Então, isso é pecado subjetivo ou pecado objetivo. Objetivamente é pecado, mas subjetivamente ela não pecou. Subjetivamente era pecado, mas objetivamente ela não pecou, né? Então, isso tira a culpabilidade da pessoa, só que a pessoa não pode, nesse caso, como eu falei no princípio, eu vou dar outro exemplo, a coisa ficar bem clara. Muita gente acha que é dia santo de guarda,
quinta-feira santa, sexta-feira santa e sábado santo. Nenhum destes 3 dias são dia de preceito. É ótimo que a pessoa participe. Ah, padre, eu não fui na quinta-feira santa na missa, eu não fui no sábado santo. Se você não foi no sábado santo, mas foi no domingo, você cumpriu o preceito da Páscoa. Assistiu à missa da Páscoa. Sexta-feira santa nem missa tem. Mas muita gente acha que peca se não for. Estou falando isso porque a gente atende confissão, sabe? Então, por isso que a gente esclarece. Você quer ver outro dia que muita gente acha que é dia santo de guarda? É a quarta-feira de cinzas. Então, é muito comum a pessoa chegar no confessionário e falar: ah, padre, eu não fui na missa de quarta-feira de cinzas. Quarta-feira de cinzas não é missa de preceito, não é dia santo de guarda. Sabe por que eu estou falando essas coisas? Eu estou falando essas coisas para a gente não inventar pecado. A gente já peca demais. Já peca demais. E ainda fica achando pecado que não existe. Ah, não fui na quarta-feira de cinza, eu não fui na sexta-feira santa, eu não fui na quinta-feira santa, não fui sábado santo. E acha que está pecando, né? Então, é bom que fica muito bem esclarecido isso. Agora, se você achou que era pecado, na quinta-feira santa, na quarta-feira de cinza, ah, meu Deus, hoje é dia de preceito, e se você não for, aí você peca. Aí você peca. Acho que ficou claro, não é isso? Vamos voltar então ao nosso catecismo, depois desse esclarecimento, que eu acho que é importante, porque isso é uma dúvida de muita gente. Eu vou dizer até, eu já encontrei padres que falou, pelo menos que eu lembro, que dia de Nossa Aparecida era dia de preceito, que era obrigado. Olha, a gente nunca pode obrigar uma coisa que a igreja não obriga. A gente pode aconselhar. É aconselhável que nós, brasileiros, participemos da missa dia de Nossa Senhora Aparecida. Agora, dizer que é pecado não ir, aí é outra coisa. Às vezes, até os próprios pais exigem dos filhos o cumprimento de certos preceitos que não lhes cabe. Isso acontece muito. Você quer que eu dê um exemplo? A gente nunca pode ser mais rigoroso do que a igreja é. Então, vamos lá. Vou dar alguns exemplos aqui. A igreja determina que se faça abstinência de carne a partir dos 14 anos de idade. Bom, mas os pais são muito católicos. Não deixam as crianças menores comer carne na sexta-feira, porque é sexta-feira. Se a igreja diz que a partir dos 14 anos, você não pode obrigar a criança que tenha 13, que tenha 12, que tenha 10, que tenha 7, a não comer carne. Não vai comer carne, porque hoje é sexta-feira, já tem que aprender de uma vez. Então, se a criança come, ela se vai sentir culpada, achando que ela pecou. E não é pecado. A gente não pode ser mais rigoroso que a igreja. Eu vou dar outro exemplo, né, de questão de a igreja, às vezes, não obriga e a gente quer obrigar. A igreja diz assim: sexta-feira é dia de abstinência.
Mas só que você pode, pelo direito canônico, pela lei da igreja, você pode comutar, quer dizer, trocar por outra penitência, que a igreja não fala qual é, ou por uma oração ou por uma boa obra. Só que a pessoa acha que ela peca. Se ela comer carne, se ela vai fazer uma oração, se ela vai fazer uma via sacra, se vai rezar um terço, se ela vai dar uma boa esmola para os pobres, qualquer coisa nesse sentido, ela acha que vai pecar, que ela não pode comer a carne de jeito nenhum. Então, a gente não pode ser mais rigoroso. Se a igreja permite, você não pode ficar com peso de consciência. Não pode ficar com peso de consciência. Começa a inventar pecado. Eu comi carne na sexta-feira. Você rezou o texto do dia? Pega esse texto, ofereça com a penitência no lugar da carne. Pronto. Não fique inventando pecado. A igreja hoje, por exemplo, permite que a pessoa comungue 2 vezes, participando de 2 missas no mesmo dia. Mas tem gente que fica com escrúpulo de consciência. Eu não vou poder comungar 2 vezes, que é abuso, que é banalizar a Eucaristia. Pera lá. Se a igreja está dizendo que você pode comungar 2 vezes, participando de 2 missas, se você comunga fora da missa, você não pode comungar, não, 2 vezes. Tem que ser dentro de 2 missas. Vamos supor, a gente faz uma novena com comunhão, depois uma missa com comunhão. Se você comungou na novena com comunhão, não vai poder comungar na missa com comunhão. Ou você comungou na missa com comunhão, depois você leva a novena com comunhão, a igreja fala claramente. Pode comungar, os leigos podem comungar 2 vezes, o padre pode comungar quantas missas ele celebrar, porque tem obrigação. Então, mas tem gente que fica com escrúpulo de consciência. Ou seja, se a igreja é mais ou menos igual no tema de São Pio X, nós estamos falando sobre o pecado, né? A pessoa começa a inventar pecado. Inventa pecado. No tempo de São Pio X, quando ele começou a governar a igreja, as pessoas não comungavam todos os dias. E as crianças não comungavam. Então, o que ele fez? Ele escancarou a porta dos sacrários para que as crianças começassem a comungar a partir do uso da razão. E permitiu que as pessoas comungassem todos os dias. Você sabe que surgiu uma corrente contra o Papa dizendo que ele estava banalizando a Eucaristia? Como é que criança de 7 anos comungar? Não tem consciência do que está fazendo? Não é? Como é que a gente vai comungar todo dia? Isso vai entrar na rotina, vai banalizar. Eram os jansenistas da época que se revoltaram contra o Papa. São Pio X, o Papa da Eucaristia. Então, hoje existe também os jansenistas que querem saber mais do que a igreja, querem ser mais rigorosos do que a igreja. Então, aquilo que às vezes a pessoa pergunta, padre, pode isso, pode aquilo? Eu falo assim, olha, se a igreja permite, não sou eu que vou dizer que não pode. Se existe uma determinação da igreja permitindo, fazendo certas concessões, pode. Não sou eu que vou ser juiz, que eu vou ter autoridade para derrubar aquele decreto. Não vai fazer, não. Paciência, você tem que aceitar, porque a igreja, ela tem quem dirige, a igreja, que é a igreja docente,
E nós somos da igreja discente, já falamos sobre isso. Tudo está dentro desse contexto do pecado. A gente começa a ter escrúpulos de consciência quando não era para termos escrúpulo de consciência. Começamos a achar que estamos pecando, quando na verdade não estamos pecando. Esses são os exemplos que eu dei. Assim como às vezes eu vou pecar, eu assisti uma segunda missa. Agora é o seguinte, a gente fica naquela dúvida, assistir uma missa 8 horas, vai ser 10 horas. O direito canônico não fala da distância de duas missas. O padre, por exemplo, se eu celebro uma missa 8 horas e celebro outra missa imediatamente 9 horas, eu vou comungar nas duas missas. E qual o problema? E até digo para as pessoas que têm um certo escrúpulo nesse sentido, imagine bem, o que é a comunhão? A comunhão é a visita de nosso Senhor à nossa alma. Se acha que eu recebendo Jesus 2 vezes vai fazer mal para mim? Ó Jesus, o Senhor já veio uma vez e já é o suficiente. Eu não quero que o Senhor venha de novo, que vai fazer mal para mim. Seria mais ou menos a gente pensar desta forma. Que às vezes a gente quer ser mais rigoroso do que a lei da igreja. Isso faz mal, cria na gente um peso de consciência, como se estivesse pecando, quando na verdade está trazendo um proveito muito grande. Né? Se a gente pudesse receber nosso Senhor tantas outras vezes mais, qual o prejuízo que me traria? Como a igreja permite 2 vezes, vou comungar 2 vezes. Se eu quiser, não sou obrigado. Agora, eu não rezar, eu não comungar, por uma certa, vamos dizer, oposição àquilo que a igreja está mandando, aí já é um certo pecado, porque eu não estou aceitando o que a igreja prescreve, né? Bom, há outros que chegam a ponto, assim, de mais rigorismo, os estados rigoristas, não são só os raditrade, não. Não são os raditrade, não. Tem muito que segue o rigorismo, achando que o rigorismo é a forma mais segura e mais perfeita. Isso é o espírito jansenista, né? Pega que não, isso já é uma concessão. Então, vamos lá. Já que eu estou dando exemplos, vamos dar mais exemplos. Depois a gente fala mais sobre a diferença pecado mortal, pecado venial, que estava no... Isso está vindo agora, sim, eu estou aproveitando, né? Bom, tem gente, por exemplo, que fica com consciência pesada se ela rezar os mistérios luminosos. Por quê? Porque a invencionista do Papa, São João Paulo II. Eu já vi padre falando na minha igreja que não reza mistérios luminosos, não. Eu não deixo rezar, não. Sabe qual a comparação que eu sempre faço? A comparação que eu faço é quando Nossa Senhora apareceu para São Simão Stock e apresentou o escapulário. Ela falou que quem usar escapulário, ela livraria do fogo do inferno. Só que o Papa São Pio X falou que quem usasse uma medalha, de um lado o coração de Jesus, de outro lado Nossa Senhora, ou usasse aquele tipo de escapulário com o coração de um lado e Nossa Senhora do outro, a pessoa teria os mesmos privilégios do escapulário. Ora, São Pio X fez uma inovação no escapulário, deu esta alternativa para quem... Tem gente que tem alergia, ou gente que prefere mesmo. Ele não falou qual motivo que a pessoa pode trocar um pelo outro.
Mas naquele tempo, certamente, muita gente achou que ele estava contrariando Nossa Senhora. São Pio X. Agora, São João Paulo II, que é também Papa e Santo, ele dá essa alternativa para a pessoa rezar 3 mistérios, escolhe um deles, os 3 deles, quiser rezar o completo, 3 terços, incluindo os mistérios luminosos, e quinta-feira é o dia de rezar os mistérios luminosos. Eu estou falando isso porque existe gente assim, acha que está até pecando, porque está pactuando com uma reforma, com uma novidade na igreja, com o modernismo, né? Então, a gente precisa ter um cuidado muito grande, né? É aquele que o princípio diz, sentire cum ecclesia. Nós devemos sentir, nós devemos pensar como a igreja pensa. Seguir o que a igreja determina e não seguir a nossa cabeça. Vou dar um exemplo aqui de uma reforma que houve e que há pessoas que ficam escrupulosas. Eu acho que quem quiser pode seguir o antigo. Fica livre. Mas nunca pode recriminar quem segue o novo. É questão do jejum eucarístico. Antigamente, só havia missa na parte da manhã, até meio-dia. Não havia missas na parte da tarde. Foi a partir de Pio XII que ele concedeu que se rezasse missa na parte da tarde, na parte da noite. Bom, então, aí, quando concedeu que fosse na parte da tarde, a igreja reduziu para 3 horas, que era desde a meia-noite que não podia comungar. Agora, jejum de 3 horas. Depois houve uma concessão devido a dificuldades hoje, enfim, a vida corrida, 1 hora. Quem quer conservar de meia-noite, conserva. Quem quiser fazer jejum de 3 horas, faça. Não há mal nenhum, até é bom. Mas você não pode condenar. Se a pessoa faz jejum de 1 hora, que está na lei, está no direito canônico hoje, que o jejum prescrito é de pelo menos 1 hora. Pelo menos significa que você pode jejuar mais. Assim são outras coisas, né? A pessoa está perguntando comer na mão. Se o Papa permitiu, eu não vou dizer que a pessoa está pecando. Eu acho muito melhor a comunhão direto na boca, muito mais respeito. A igreja colocou que nos primeiros séculos do cristianismo, a comunhão era na mão. Até, quem fala isso é o Papa Bento XVI. 9 séculos, era, a forma da hóstia era... E depois houve uma evolução, no bom sentido, só dar comunhão na boca. Depois, São Paulo VI concedeu. Então, eu vou condenar um padre dizendo, você está pecando. Se a igreja permite. Eu disse, não, a igreja está errada. Eu estou querendo ser maior que a igreja. É melhor? A outra eu acho que é melhor. Agora, eu vou dizer que, então, desde nos primeiros séculos, todo mundo estava pecando. Isso é um problema. Eu preciso um pouquinho de ter uma visão mais ampla. Né? Eu prefiro 1000 vezes dar comunhão na boca e acho que é a melhor forma e dá menos, facilita menos alguma profanação, cair algum fragmento de hóstia, aquela coisa toda, né? Ficar agarrado na mão também. Mas eu vou dizer a mesma coisa, me diz o cara, se a igreja permite, eu vou dizer que não pode. Então, eu estou abrindo o verbo hoje para a gente não ficar querendo saber, mas que a igreja Nossa Senhora entregou o governo da igreja para mim. Tem quem a dirige. E os que a dirigem vão prestar contas a Deus. Agora, a igreja não obriga a gente também a seguir isso. Você pode muito bem comungar na boca. O padre, qualquer padre é obrigado, pela lei da igreja, é obrigado a estar na boca. Se você quiser na boca, ele tem que estar. Se você quiser comungar de joelhos, tem que estar. Está em todos os diretórios litúrgicos que tem nas sacristias,
Se não me engano, no número 32 está lá. O fiel é livre para comungar de pé e na mão, de joelhos e na boca. Tanto faz. Ele é livre. E o padre é obrigado, né, a fazer isso. Gente, então, não vão inventar pecado quando não tem, e nem vão dizer que não é pecado quando há pecado. Se eu digo que é melhor de uma forma ou melhor de outra, é uma coisa. Agora, dizendo que está um sacrilégio, que é um pecado, que profanação é profanação, e é pecado. Então, qual é o argumento que o Bento XVI dá? O Bento XVI só dava comunhão na boca. O Bento XVI só dava comunhão na língua, diretamente na boca e de joelhos. Bento XVI. E o cardeal falou que ele dava assim para que os outros seguissem a mesma coisa, os outros padres e isso seguissem a mesma coisa. Mas ele é que falou que nos primeiros séculos, até os 10 primeiros séculos, era na mão. Né? Ele vai dizer que esses primeiros cristãos de 1000 anos estavam todos cometendo sacrilégios, diante das profanações que foi mudado tudo, né? Então, a gente fica aqui esses recados para a gente colocar um pouquinho os pingos em cima dos is, o trem na linha, para que a gente não fique também aquele sistema hoje, não, a gente tem que condenar, por exemplo, as profanações, os abusos litúrgicos. Se a igreja diz que, se a igreja instituiu a missa na forma ordinária, e os papas todos, inclusive santos, rezaram, você não pode dizer que estão pecando, de jeito nenhum. Agora, é diferente os abusos. O abuso é uma coisa, o uso é outra coisa, né? Gente, então, vamos aqui pedir nosso Senhor que nos ilumine, nos ajude, para que a gente possa ter uma visão mais clara das coisas, né? Graças a Deus nós temos a missa de uma forma extraordinária, nós temos a comunhão na boca, nós temos a comunhão de joelhos, tem que favorecer isso. Agora não vamos ficar jogando pedra, agora, se há abuso, se há profanações, aí é outro departamento, né? Eu esqueci do barrete, mas paciência. O barrete também não é pecado, viu? Eu não usar barrete. Foi esquecimento, né? Como eu esqueci, não é pecado, né? Gente, vamos encerrar. Por intercessão da bem-aventurada sempre Virgem Maria, São José e de todos os santos, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso com todas as bênçãos terrestres e celestes, vos dê a saúde da alma e do corpo, vos livre de todos os perigos, de todos os males, perturbações e enfermidades internas e externas, espirituais e corporais, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Sia lodato Gesù e Maria, e buonanotte a tutti.